som. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz: eita que prefeito bom. Atenção! O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza, como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. A você, amigo, ouvinte, meu boa tarde, meu muito obrigado pela preferência, pela espera, pela tolerância em me ouvir. Quero, neste início de programa, também cumprimentar meu amigo Wilson Brito, que está hoje à frente do Escritório dos Direitos Humanos, que é uma instituição internacional que cuida das pessoas deficientes, pessoas de idade, pessoas desprotegidas nos seus direitos fundamentais. E esse Escritório de Direitos Humanos, ele tem a sua origem na ONU. Agora, São Paulo, Rio de Janeiro, são agências centrais e, digamos, reguladoras do funcionamento desse escritório. Em Vitória, já temos algumas pessoas inscritas, que estão cadastradas, e para que você se cadastre como componente do Escritório de Direitos Humanos, você precisa ligar para o Wilson Brito. E você anota esse telefone porque você pode, inclusive, ser convocado para fazer um estágio. Um estágio aqui, um estágio em São Paulo, um estágio em Nova York, pago pela Central de Direitos Humanos. Mas você só vai saber detalhes conversando com o chefe do escritório aqui, que é o Wilson, e o telefone é o 992335809. 992335809. É interessante você jovem, você que está com vontade de ampliar a sua visão de mundo, é através do Escritório de Direitos Humanos que você pode ir mais distante, você pode ir mais longe, porque ele oferece oportunidades e você não paga um centavo para se inscrever. É só ligar para esse número. E você, inclusive, pode ter a oportunidade de, pertencendo ao escritório, ter uma verba de representação que o valor será bem interessante, mas só pelo telefone 992335809. Parabéns ao meu amigo Wilson Brito pelo trabalho e pelo apoio que vem recebendo das autoridades que representam aqui no Brasil os direitos humanos. Quero também mandar meu abraço para o meu querido dileto Padre Mateus, Renato Mateus, que agora, no próximo ano, estará se ordenando padre. E Mateus acompanha a nossa programação via internet, sabe tudo que nós comentamos, e ele, aliás, faz elogios, até por amizade a mim, a crônica que aqui eu realizo. Então, para Mateus, meus cumprimentos e meu muito obrigado, que aqui é uma estrutura montada. Esse sistema de internet foi Sueldo quem montou, que é meu filho, que é o primogênito, é o filho mais velho. Mas parece estar mais velho do que eu, estou mais jovem do que ele. Ele montou essa estrutura e então me jogou no YouTube,
na internet, fez um Face para mim, e lá estou eu desfilando pelo mundo, pelos 4 continentes, através do YouTube, graças à assessoria técnica, técnico-científica de Sueldo Sávio Cavalcante de Queiroz, que deveria também ter passado um tempo fora, que meus outros filhos, Manuel, que passou um tempo no Canadá estudando e está aqui de volta, também é advogado como Sueldo, mas foi para o Canadá e passou um ano praticamente. Aproveitou bastante, além de ter o curso dele bem formado, também veio com aprendizado bom de inglês, de francês e algumas noções até de alemão, que é meu filho, Manuel Correia de Queiroz Neto, filho meu. E Sueldo, que é, como eu disse, o primogênito, também teve o seu curso concluído, mas eu queria mandá-lo passar um tempo na Alemanha. No entanto, ele, apaixonado pela mulher, não quis ir. Casou-se com Suzete e disse, olha, eu nada no mundo me faz ficar longe da minha mulher. Eu tive que respeitar. É aquele amor cego, mas um amor saudável, não é doentio. É aquele tipo de marido que não olha para outra pessoa, Sueldo. Ele é de um jeito que se uma mulher olhar para ele, ele conta em casa a mulher dele. Quer dizer, a fidelidade canina, né? Não se vê tanto homem por aí assim, não. Sueldo é desse jeito. Eu não sou tanto assim. Margaretinha, minha filha, que amanhã está fazendo 23 anos, e eu estou indo ao Recife, é fisioterapeuta, foi também para o Canadá, e lá passou quase um ano estudando, queria ficar no hospital, mas o governo canadense não aceitou, porque quando ela foi para o Canadá, foi com visto de estudante. Ela queria ficar mais 3, 4 anos, mas tem que preparar uma nova documentação. Então, os meus filhos, desses que eu tenho, 2 estão com experiência lá fora. O senhor já tem filho, está dedicado ao filho, a Pedro Paulo, e dedicado à mulher dele, claro. E está muito bem, e está tranquilo. Pois bem, assim é a família. Família, cada uma tem sua história, tem sua biografia. Não tem família perfeita. Toda família tem um problema. Uma tem um problema maior, outra tem um problema menor, mas toda ela tem uma dificuldade. Então, o bom é que, na média geral, as famílias nossas, que eu vejo aqui em Vitória, vivem muito bem. Isso para o padrão geral. Não precisa ser família, nem a família sagrada. Porque, Adaildo, São José, marido de Maria, a mãe de Jesus, São José, quando Maria engravidou, ele desconfiou dela. Ele achava que tinha sido traído e não queria dormir com ela. Aquela gravidez foi uma gravidez que, através do anjo Gabriel, uma gravidez do Espírito Santo. Apenas é uma maneira de se apresentar quando a gente sabe que ali a gravidez e o nascimento de Jesus Cristo foi todo ele espiritualizado. Mas José, que depois passou a ser São José, ficou enciumado e ficou desconfiado. Ora, uma família dessa, que tinha um toque do Espírito Santo, ocorreu um episódio desse, e muita gente, às vezes, quando diz assim, Nossa Senhora não existiu, ou não está na Bíblia, é preciso entender que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela não se baseia apenas na Bíblia, não. Ela vai nas tradições e vai no magistério. Então a Igreja Católica, ela não é, ela é da Bíblia, porque tudo da Bíblia pertence a ela. Mas ela não só bebe na fonte bíblica, não. Engana-se quem pensa que a Igreja Católica, ela é exatamente só e exclusivamente o que está escrito na Bíblia. Não! A fonte da Igreja Católica vai além da Bíblia, vai pela tradição. Vai pela tradição, vai pelo magistério. Então, para entender essas coisas, é preciso a pessoa ler um pouquinho mais, para saber. Às vezes uma pessoa de outra religião,
Aí diz, onde é que está? Qual é o versículo da Bíblia que aponta a Nossa Senhora? Mas não sabe que a igreja tem tradição. E não é à toa, como eu dizia num dos programas, que Martinho Lutero, ao romper com a igreja, ele o fez em razão daquelas vendas que a igreja fazia das indulgências. Coisa errada. E que daí foi que nasceu a igreja protestante de todo o mundo. Muito bem. Eu quero, inclusive, nesse comentário, também aproveitando, que é um comentário que se diz e se liga à família brasileira. Nós estamos hoje na expectativa de uma mudança, de uma ruptura de governo. Se domingo a Câmara aprovar o impeachment de Dilma Rousseff, seguirá para o Senado. Mas é preciso que a Câmara tenha 342 votos. Se tiver 341, se a Câmara Federal tiver 341 deputados, porque a Câmara é composta por 513 deputados. A Câmara. O processo de impeachment nasce da Câmara. Depois ela manda para o Senado. Pois bem, se tiver 342 deputados federais exatamente da Câmara e os demais faltarem, não forem à reunião, não forem à sessão deliberativa, e se houver 341 votos pelo impeachment, a Dilma não é impedida. Tem que ser 342. Bom, havendo isto, segue para o Senado. Se o Senado acolher, então ela é afastada provisoriamente por 6 meses. E aí é longa história. Mas o que eu quero tratar não é do lado técnico do impeachment, não é da funcionalidade disso. Eu quero dizer que, com Dilma ou sem Dilma, nós estamos estrepados. Já vamos com mais de 9 milhões de desempregados no Brasil. Anteontem mesmo a Sadia demitiu quase 500. Quantos pais de família não estão sendo demitidos agora? Você vê aquela Niquelândia, que é do Grupo Votorantim, lá no Goiás, era do Grupo Votorantim, que fazia o extravio, a procura do níquel. Essa semana agora fechou e demitiu simplesmente 3 mil pessoas. O Grupo Votorantim. Isso é um caso que a gente sabe, mas dezenas e dezenas de pequenas empresas que estão fechando. Aquelas empresas de merchandising, aquelas que representam outras empresas, inúmeras fecharam. Então a gente está vivendo uma crise sem precedente. O Brasil hoje é apontado como o 6º país do mundo em crise. Em crise. Só quem está na frente da gente hoje é a Venezuela, que nem papel higiênico tem no supermercado para vender. A crise, a Venezuela é um dos países que tem mais petróleo no mundo, mas roubaram tanto e fizeram tanta demagogia com a PDVSA. PDVSA é a Petrobras da Venezuela, chama-se PDVSA. Fizeram tanto jogo político, né? E esse Maduro que está lá, esse presidente, totalmente despreparado, era até motorista de caminhão. Mas o Evo Morales, quando morreu, deixou ele no lugar. Muito bem, está lá, o país quebrado, totalmente quebrado. Agora mesmo, o funcionamento do comércio da Venezuela, desde a semana passada, é até às 5 horas da tarde. E sábado e domingo fechado. Por que até às 5 horas? Porque não tem fonte de energia para a luz elétrica. Este é o quadro da Venezuela. E o Brasil está caminhando para isto. Então o eleitor de Dilma, que esse aqui alguns que votaram, vibraram com o PT, fizeram tudo isto e Dilma em Vitória teve 72% dos votos. A gente passa aí quando fala, eu não votei nela, mentira. A maior parte votou. Agora não quer dar a cara ao tapa, aí diz isso. E agora está comendo da banda podre. É gente aí desempregada, gente
sem condições de sobreviver, só Deus sabe. E a previsão do Conselho Monetário Internacional, do FMI, é de que o Brasil, 2016, é um ano perdido. 2017, outro ano perdido. 2018, outro ano perdido. Eles vislumbram a perspectiva de início de crescimento para o Brasil a partir de 2019. Então veja que vamos ter 3 anos, tal qual Moisés, atravessando o deserto. Sem muita água, é preciso ser camelo para suportar a travessia sem tomar água. É a crise do Brasil. Ninguém se iluda. Essa crise montada por uma quadrilha. Essa crise montada por uma grande quadrilha. Então muita gente que votou aqui em Vitória está aí com a cara para cima, desconversa. Quando você toca no assunto, a pessoa muda de conversa. Como que diz, eu participei disso. Eu, Pedro Queiroz, não votei. Eu não votei. Porque eu não acredito. Não acredito. Já votei em Lula uma vez. Votei outra vez em Lula uma vez. Ele perdeu. Quando eu votei, ele perdeu. Mas já votei nele uma vez. Para mudar. Depois ele foi eleito, conseguiu se reeleger, e aí se montou o esquema nunca visto. Porque a gente hoje olha para o político, a gente parece que está escrito na testa, sou ladrão. Ontem prenderam outro senador, ex-senador, Gin Argelo, lá do Distrito Federal. Ladrão. Recebeu mais de 5 milhões para não incluir alguns donos de empreiteiras na CPI. Quer dizer, a gente fica olhando, perguntando em quem é que eu confio, não é? Em quem é que eu confio? Às vezes o pessoal vem me Pedro, você sabia que em Vitória tem rua que foi vendida? Eu digo, olha, você não pode dizer isso, porque você tem que provar. Se a Câmara, não são todos os vereadores, mas se alguns participaram disso. Mas a gente hoje está tão descrente. Ontem mesmo à noite, Edivaldo do Milho, é um cidadão que vende milho, e Bila lá da Praça da Matriz, e me reclamaram, mas Pedro, rapaz, o banheiro de domingo só abre de meio-dia, a gente tem que urinar, e até se precisar defecar, tem que ser no meio da praça. Por que isso, rapaz? Eu não sei. Será que o pessoal não está recebendo? Será que o prefeito não está pagando? Mas está pagando. Eu hoje de manhã falei com o Humberto Lopes e ele disse, o problema é que não recebem hora extra. Aí, de domingo, por exemplo, o banheiro da Matriz só abre depois de meio-dia. E o pessoal que vai à missa às 6, que vai à missa às 9, está correndo para ver se despeja em algum lugar, tem que se encostar no poste daquele, porque o banheiro está fechado. Não é verdade, Adeildo? O pessoal fica rindo, mas é sério o negócio. Porque o banheiro foi feito para o povo entrar e fazer a sua necessidade. Tem um cara, Adeildo, chamado Patotinha, amigo meu, trabalhou lá, no banheiro. E ele revoltado, sem receber. 4 meses sem receber. Aí de sexta-feira, sábado, desce aquele povo que vem da periferia, tira o pente, tem o cabelo, tudo querendo ser boizinho, tudo liso. Mas fazendo um H, né? Entra no banheiro, aí diz, Patotinha lá liso, mas não deixava de ter uma faca aqui na cintura. Uma 12 polegadas, ele revoltado, doido para furar alguém. Eu digo, faço não. Você é louco, é? Mas ele nunca tocou em ninguém. O cara chegava lá, meu, boa noite. Ele calado. Já revoltado, né? Sem dinheiro. O cara dizia que é um banheiro, né? Não, isso é uma boutique. Ele dizia. Ele liso. Ele disse a mim, doutor, disse logo a ele. Eu disse para ele, disse outra graça, para eu partir em cima dele. Não, faço não. Outro chega lá, já cheio de droga, de maconha, entra no banheiro, aí vê os banheiros. Tem um fechadinho, fala, onde é que eu mijo aqui? Onde é o banheiro aqui? Na minha boca, vá. Ele dizia. Ele entregou, disse, eu vou entregar para não haver um crime aqui dentro. Porque além do cara estar no banheiro daquele, recebe um bocado de mala, tem uns malas que vão ali para tirar onda com o empregado, com o faxineiro. Às vezes o cara vai ao banheiro,
faz a sua necessidade, ainda pergunta o cara, como é? Dá para fechar a braguilha aqui e ver? Quer dizer, é um problema que o prefeito não sabe disso. Agora, as pessoas sérias que vão ao banheiro, como as que vão à missa de 6, de 9, de domingo, Bila mesmo, às vezes, fica de coca dentro da barraca dele, que não tem como ir ao banheiro. O homem do milho também, o Edivaldo. Quer dizer, a culpa, segundo Humberto Lopes me disse hoje, é que não recebem hora extra. Então, a gente fica sem poder exigir da pessoa, né? O cara trabalha, estão recebendo salário, mas a hora extra não estão recebendo. Resultado, está criado esse problema. Então, voltando ao quadro nacional, falando de Brasil, você vê crise de cima para baixo. Crise em cima e crise embaixo. Vitória de Santo Antão. Quantas pessoas também hoje não estão sem receber aqui? Por quê? Ou a verba não chegou, o FPM foi menor, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ou então você tem alguma pessoa que está aplicando mal esse dinheiro. Está investindo no lugar errado. Daqui a pouco o J. Santo começa. Já está aí. É cacete mesmo. Então você tem exatamente isto aqui, em Vitória. A dificuldade que tem. Agora, vamos ter eleição este ano. E eu digo sempre, não coloque lixo na urna. Não bote lixo na urna. Você limpando a urna, fazendo uma asepsia, uma limpeza na urna, o resultado é positivo. O que é lixo na urna? É botar gente que não serve para nada. Porque tem cara que é candidato a vereador, eu não posso citar nomes, mas ele não tem a mínima noção do que é ser um vereador. Ele acha que ser vereador é ser um juiz de direito. Ele acha que, às vezes ele tem a estrutura, mas ele quer ser autoridade. Não existe autoridade incompetente. Não existe. Então não coloque lixo na urna. Zele. Você tem agora a perfeita vitória. Os candidatos são bons. O que é que eu vou dizer de um Paulo, de um Osias, de um Zé Catinga? Não vou dizer nada. São bons nomes. São bons, mas só que eles não estão devidamente preparados para se entregar de corpo e alma à atividade pública. Porque eles têm, cada um, tem sua atividade particular. Por isto que no momento, e não obstante a existência desses nomes bons, mas como são todos bons, e você só pode escolher um, a gente tem hoje Henrique Filho. É o que eu tenho dito aqui. Está integralmente voltado para a atividade pública. Henrique não tem uma casa de marimbondo para tomar conta. O Henrique Filho. Não tem. Então, tudo dele vai ser voltado para o poder público. As preocupações, ele vai se dedicar 24 horas ao poder público. É a razão de eu ter feito a minha opção. Porque eu quero alguém em Vitória que fique 100%. Está aí Elias, a pessoa extraordinária, bom pai de família, bom marido, bom amigo e tal, mas não fica na prefeitura 100%. Porque ele está lá, está preocupado em comprar açúcar, está preocupado em comprar isso ou aquilo, a cabeça está dividida. Aí entrega a prefeitura a 2, 3 pessoas ou 4, pessoas que não têm nenhum preparo, a não ser ignorância, a não ser violência. Bota um revólver aqui de lado, outro bota uma faca peixeira e dando um grito. Ou faz desse jeito, ou entra aqui no cabo do revólver. Isso é governar? E a culpa de quem é? Elias. Eu quero uma pessoa dedicada à vitória. Por isso que eu vejo Henrique Filho como o melhor. E não se sabe agora quem será o candidato de Elias, se Paulo ou Osias. Está aí o problema. Osias disse que é ele. E a galera de Osias está aí no Face, em todo canto, com a mão para cima, que Osias é original, etc. Mas tudo isso é o que a gente vai saber este ano. Que de um jeito ou de outro, o tumor vai estourar. Tem que aparecer. Tem que aparecer. E vamos ter novidade. Porque
Porque eu não acredito que Paulo, sendo alijado, ele continue com Elias. Se ele tiver a palavra que ele garantiu, ele rompe. E é preciso romper, sob pena de perder a dignidade em Vitória de Santo Antão. Mas não esqueça, no dia 19 de abril até o 19, é a festa de Santo Expedito, o patrono Santo Expedito. Eu estou aqui com a comunidade de Lagoa Redonda. E eu quero que você não esqueça daquilo que eu sempre lembro. Lembro sempre, leve seu filho à igreja. Esse mundo conturbado em que vivemos, quanto mais igreja, melhor. Quanto mais fé, melhor. Não é só a igreja católica, é a igreja que professa a palavra de Deus. A Assembleia de Deus, a Igreja Batista, toda a igreja. Desde que não façam comércio com Deus. Desde que não ponham Deus no balcão de negócios. Porque tem igreja, infelizmente, que negocia a palavra de Deus. Infelizmente. E eu pertenço à igreja que não faz isso, que é a católica. E eu sei de tantas outras que não fazem. Igrejas protestantes que não fazem. Igrejas boas, honradas e que merecem o nosso respeito. Então, leve seu filho à igreja. Levando-o, você nunca vai buscá-lo na cadeia. Amo Vitória e desamo quem não a ama. Vitória